slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. O ano de 1943 começou com a Marinha dos Estados Unidos da América em uma posição interessante. Os japoneses estavam em desvantagem em Guadalcanal e planejavam uma evacuação. Isso era crucial por vários motivos, mas principalmente porque seria a primeira vez que um grande avanço japonês no Pacífico havia sido combatido, derrotado e obrigado a recuar. Enquanto os combates na Nova Guiné começavam a favorecer os aliados, ainda havia uma longa campanha a ser realizada nesse teatro e outras vitórias aliadas, como em Midway, haviam parado os avanços japoneses em suas trilhas, mas não haviam forçado a Marinha Imperial Japonesa ou o Exército Imperial Japonês a recuar de territórios anteriormente ocupados como Guadalcanal havia feito. No entanto, isso teve um alto custo. O Her Majesty's Ship Victorious estava a caminho para complementar o United States Ship Saratoga na manutenção da linha. As campanhas de 1942 haviam reduzido a força dos porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos da América de 7 para 2, sendo o Ranger mantido no Atlântico. Levaria alguns meses antes que o primeiro da classe Essex estivesse disponível. O Serviço de Submarinos dos Estados Unidos da América havia perdido pelo menos 8 embarcações desde o início da guerra, sobrecarregado com torpedos quebrados, e nos teatros Ford estava ficando sem esses torpedos. Ainda assim não era totalmente ruim. Mais submarinos deixavam a linha de produção. Um dos problemas do Mark XIV, a tendência de correr muito fundo, foi resolvido em grande parte, e o ano começou com 2 eventos especiais. O United States Ship Wahoo recebeu um novo comandante, Mush Morton, que deixaria uma marca significativa nas operações de submarinos dos Estados Unidos da América a partir de 1943. E em segundo lugar, o United States Ship Pompon provavelmente experimentaria a falha mecânica mais espetacularmente sortuda de toda a história dos submarinos, conforme relatado pelo eletricista Charles Foskett. Austrália, 10 de janeiro de 1943, a caminho da área de patrulha ao redor das Ilhas Truk. Quarta-feira, 16 de janeiro às 23h08, 2 torpedos disparados contra o Pompom SS-267 de um submarino japonês foram avistados. Desviou dos torpedos que passaram a 400 jardas à frente. Isso é o que consta no relatório de patrulha sobre o ocorrido. E agora eu vou te contar a verdadeira história. Uma carga de bateria havia terminado e a ponte instruiu a manobra para responder aos sinos na bateria e manter uma flutuação zero no motor principal número 3. Eu era o homem controlador sênior e Milton Dworkowski era o homem de controle júnior. Iniciamos o trabalho em ordens do 7100 para transferir a carga do motor principal número 3 para o auxiliar, respondendo a um sino de 2/3 na bateria. Com o motor auxiliar em velocidade, nós, controladores, prosseguimos para transferir a carga. Milton nunca havia feito a mudança real antes e solicitou que ele realizasse a tarefa. Confiando plenamente em suas habilidades, concordei, instruindo-o a garantir que a tensão do gerador do motor auxiliar fosse igual ou superior à da bateria. Eu também pedi que ele me avisasse quando estivesse pronto para fechar o disjuntor do motor auxiliar. Assim, eu poderia parar a propulsão e garantir que tudo ocorreria sem flutuação de tensão. Ele informou que havia uma tensão correspondente e mandei que fechasse o disjuntor. Quando Milton começou a fechar o disjuntor, o motor auxiliar diminuiu a velocidade inesperadamente, reduzindo a tensão do gerador e caindo abaixo da tensão da bateria. Houve uma explosão alta, fumaça e chamas quando o disjuntor fechou. Milton ficou momentaneamente cego, gritando, "Eu não consigo ver." Os pelos do meu pescoço se arrepiaram enquanto corria para ajudá-lo. Enquanto isso, estávamos sem propulsão, enquanto eu ajudava Milton a chegar ao painel de controle. O 7100 ganhou vida, questionando a perda de propulsão e direção. Quando eu ia responder, ouvi um vigia relatar rastros de torpedo cruzando nossa proa. Sem responder à ponte, imediatamente coloquei a bateria no máximo. Milton ligou para acionar os motores traseiros.
Enquanto isso, não ouvimos nada no 7100. A ponte estava ocupada, evitando os torpedos que cruzaram nossa proa. Enquanto os motores eram preparados, mudamos a propulsão para eles e informamos à ponte que tínhamos potência total em 4 motores, mas ainda com um sino de velocidade de 2/3. Após alguns segundos, a ponte nos deu um sino de cabeça mais cheio. Horas depois, nos foi ordenado velocidade padrão em 2 motores principais. Mais tarde, após sermos dispensados da vigia, esperávamos ser chamados para a sala de oficiais. Surpreendentemente, nenhum oficial comentou sobre o incidente. Após a explosão do disjuntor, o motor auxiliar voltou a funcionar suavemente até que ordenamos seu desligamento. Às vezes penso que se o motor auxiliar não tivesse falhado, fazendo-nos perder a propulsão, os torpedos poderiam ter atingido o alvo. Mas ainda assim não era só alegria e rosas. O Mark XIV permaneceu uma arma profundamente falha, como veremos repetidamente, e as perdas ainda estavam chegando. O 10º de janeiro viu a perda do gigante United States Ship Argonaut. O incidente foi testemunhado por uma aeronave da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos que passava pelo local, sem munição para intervir, apenas observando enquanto retornava para casa. Argonaut, aparentemente, avistou um comboio de 5 navios mercantes e se moveu para atacar, mas havia 3 destroyers da classe Kagero escoltando o comboio e parece que Argonaut foi para um desses navios primeiro. O torpedo rasgou a água e então detonou prematuramente. Um acerto direto provavelmente teria afundado o navio-alvo, dado o quão pequeno ele era, e deixado os outros para considerar: vamos tentar realizar esforços de socorro e resgatar sobreviventes, ou contra-atacamos? Com apenas spray e fragmentos atingindo o destroyer, os 3 escoltas avançaram pela linha do rastro do torpedo e desencadearam uma barragem de cargas de profundidade. Evidentemente, uma ou mais dessas atingiram o alvo e causaram grandes danos, pois logo depois a proa do Argonaut emergiu da água em um ângulo acentuado, mas o resto do submarino não seguiu. Os navios japoneses dispararam projéteis de 5 polegadas no arco exposto até que o submarino afundou, levando todos os tripulantes. Mesmo assim, os submarinistas americanos começavam a se adaptar às táticas muito mais agressivas, que descobriram ser bem mais eficazes que a cautela pré-guerra. Nesse período, a chegada de submarinos mais capazes e o uso misto dos Mark X, um pouco mais confiáveis, e o ocasionalmente funcionando Mk-14, mantiveram a contagem de perdas japonesas em uma curva ascendente. No fim de janeiro, o United States Ship Guardfish quase realizou um ataque que deixaria Gunther Preen com inveja. Infiltrando com sucesso o reduto da Marinha Imperial Japonesa em Rabaul, eles avistaram vários navios inimigos, se sobrepondo uns aos outros e ancorados em uma bela linha. Os torpedos foram devidamente ajustados para uma longa corrida de baixa velocidade e todos os 6 tubos de proa foram preparados para lançamento, mas com menos de 1 minuto para o alcance do lançamento ser alcançado, um avião de patrulha mergulhou e de repente as baterias costeiras, a aeronave e 2 navios de patrulha começaram a disparar na posição do Guardfish. O submarino, portanto, foi forçado a mergulhar e fazer uma boa fuga. O United States Ship Wahoo partiu em sua primeira patrulha, sob o comando de Morton, e rapidamente se tornou algo de uma lenda. Isso se deveu em parte a uma série de excelentes decisões por parte de Morton, antes mesmo de o barco ter deixado o porto. Uma dessas decisões foi abandonar a pretensão de tradição no serviço de submarinos dos Estados Unidos da América, atribuindo aos oficiais as tarefas que considerava mais adequadas a eles, em vez das tarefas tradicionais destinadas a seus primeiros, segundos e terceiros oficiais, etc. George Grinder era de longe o melhor tático no barco, e por isso ele se tornou o conselheiro tático de Morton. Roger Payne manipulava o computador de dados de torpedo com maestria, e por isso foi designado para trabalhar tão próximo a ele que alguns tripulantes brincavam que ele se fundia parcialmente com a máquina às vezes, o que tecnicamente o tornaria o primeiro adepto do Mecânicos. E claro, o oficial executivo era Richard O'Kane, ele mesmo destinado à sua própria lenda mais tarde, e aconteceu de ter ganho a loteria genética, pois sua mente conseguia calcular ângulos e distâncias quando visualizados através de um periscópio com a mesma facilidade que respirar. Morton fez do periscópio de batalha o novo melhor amigo de O'Kane. Antes de partirem, Morton falou com a tripulação. Segue um registro levemente abreviado de seu célebre discurso. O Wahoo é dispensável. Nossa missão é afundar a frota inimiga. Vamos sair para procurar os japoneses.
Todo rastro de fumaça no horizonte e contato em observação será investigado. Se for o inimigo, vamos caçá-lo e matá-lo. Se alguém não quiser seguir nessas condições, basta ver o Yeoman. Estou dando a ele a autoridade verbal para transferir qualquer pessoa que não seja voluntária. O Yeoman estava muito solitário naquele dia. O Wahoo, tripulado completamente, partiu para sua área de patrulha, passando pelo porto de Wewak, na Nova Guiné, em uma missão de reconhecimento. Porém, apesar da Marinha dos Estados Unidos da América tê-lo designado para essa missão de reconhecimento específica, esqueceram-se de enviar cartas para o porto. Ao invés disso, um membro da equipe do motor apareceu na sala de controle com um atlas escolar australiano comprado anteriormente para seus filhos. Trabalhando com isso e um pouco de engenhosidade, eles se infiltraram. Uma vez dentro, o periscópio mostrou uma coleção de submarinos costeiros do tipo RO e um destruidor solitário, o Haruzami. Morton preparou uma propagação completa para o lançamento e como o peixe-guarda começou a se aproximar. Mas na próxima verificação dos alvos, o destruidor estava em movimento, indo em direção à popa do Wahoo. Os tubos de popa foram preparados, mas o destruidor virou em um padrão de zigue-zague anti-submarino padrão, passando pela proa a menos de 2.000 jardas. 3 torpedos foram disparados rapidamente, mas uma verificação no periscópio revelou que o destruidor havia aumentado sua velocidade de 15 para 20 nós, e todos os torpedos passariam depois dele. Um 4º torpedo foi ajustado com a deflexão adequada e lançado. Este estava no alvo, mas Haruzami o avistou, desviou e depois continuou em seu círculo para virar e avançar sobre o Wahoo. A uma distância de 1.200 jardas, um 5º torpedo foi disparado diretamente na proa do destruidor, mas errou o alvo ou falhou em explodir. 800 jardas e o último tubo à frente foi disparado. O cronômetro diminuía, restando apenas 25 segundos no tempo de execução. Exatamente nesse momento, uma grande explosão foi ouvida e a Haruzami, com as costas quebradas, teve que se atirar na praia para evitar afundar. Ela se recuperaria, mas ficaria fora de ação por mais de um ano. Ao som de várias formas de munição anti-submarina irritada, mas felizmente imprecisa, o Wahoo voltou para o mar. Agora, eles poderiam finalmente iniciar sua principal missão de patrulha. Segundo a recontagem pós-guerra do almirante Lockwood, este foi provavelmente um dos raros casos em que o Exploder Mark VI funcionou como pretendido, já que as chances de uma detonação frontal com o destruidor eram mínimas. A frente de um destruidor era um alvo muito pequeno, e suas linhas finas provavelmente desviariam em vez de detonar um torpedo. Além disso, a explosão quebrou sua estrutura, não explodiu sua proa. O influenciador magnético funcionava corretamente, ou a velocidade da colisão frontal era suficiente para, possivelmente, após superar um pino de disparo dobrado, detoná-lo no momento exato. Poucos dias depois, um pequeno comboio mercante foi avistado e o Wahoo preparou-se para atacar. Isso teve resultados mais mistos. Pelo menos 10 torpedos foram disparados para um total de 3 navios mercantes atingidos, que levaram um total de 7 torpedos entre eles. Mas, como você pode imaginar, deveria levar muito menos do que 7 torpedos para afundar 3 navios relativamente pequenos, com uma tonelagem combinada total de cerca de 18.000 toneladas, onde nenhum navio tinha mais de 6.000 toneladas. Pelo menos um torpedo passou diretamente por baixo do alvo, mas não explodiu. Alguns acertos tiveram pouco ou nenhum impacto explosivo subsequente, e nem todos os alvos atingidos foram afundados. Para afundar mais 2 navios após este ataque, foram necessários 5 torpedos para afundar 6.500 toneladas. Em seguida, os 2 últimos torpedos do barco foram usados para tentar acabar com o Pacific Maru, um navio que sobreviveu ao ataque original. Apesar de ser atingido por mais torpedos do que o necessário para afundar um porta-aviões ou navio de guerra médio, detonações falhadas e explosões prematuras permitiram que o Pacific Maru permanecesse flutuando por enquanto. Apesar de ter sido uma das patrulhas de submarinos mais bem-sucedidas dos Estados Unidos da América, foi necessário todo o carregamento de torpedos para afundar menos de 6 alvos. No dia seguinte, o Wahoo encontrou outro comboio de 5 navios, mas sem torpedos. Tiveram que persegui-los esperando que um saísse da formação, tornando-se presa para a arma de convés do submarino. Do comboio, apenas um destroyer deixou, e com um olhar atento para padrões de cargas de profundidade, seguiu direto para o Wahoo.
Wahoo decidiu que a discrição era o melhor da coragem e voltou para casa para receber uma citação presidencial por seus esforços. Em outra parte do Pacífico, o United States Ship Sea Raven estava tentando algo novo. Ele havia avistado um comboio, mas o curso, a distância e a velocidade indicavam que uma abordagem submersa nunca conseguiria interceptá-lo. Sob as táticas pré-guerra, o submarino teria que interromper a ação e procurar outro alvo. Mas o comandante Cassidy decidiu tentar algo diferente. Sentando-se na estação de cartas e calculando o provável curso do comboio, ele esperou até escurecer, emergiu e então seguiu em frente em um curso de interceptação calculado, a velocidade de superfície do seu submarino sendo quase exatamente tantos nós mais rápida que o comboio, quanto sua velocidade submersa era mais lenta. Usando apenas navegação estimada, ao amanhecer, nada estava à vista, o que foi desanimador. Pouco depois das 7h40, fumaça apareceu no horizonte e confirmou-se ser o comboio. O Sea Raven havia se adiantado bastante e continuou na superfície a 24 quilômetros de distância até estar diretamente à frente. Antes de então submergir e assumir uma posição de ataque, uma tática geral, que era semelhante à que os U-Boats estavam usando no Atlântico Norte. 3 torpedos foram então disparados, pelo menos um dos quais funcionou, pois o Shiraha Maru de aproximadamente 5.700 toneladas foi afundado. Ao erguer o periscópio para outro alvo, avistou-se um escolta antissubmarino próximo, fazendo o Sea Raven partir para outras áreas de caça. Uma mistura de terrível e brilhante sorte visitou o United States Ship Silversides, que apareceu no final de janeiro com 4 navios afundados e um trio de histórias incríveis, as 2 primeiras ligadas entre si. Iniciando sua patrulha em meados de dezembro de 1942, 5 dias depois, um membro da equipe do motor foi acometido por apendicite. Para garantir a melhor chance de sobrevivência com as limitadas ferramentas médicas disponíveis, o Silversides mergulhou fundo e permaneceu lá durante a operação de 5 horas que conseguiu resolver o problema. Mas, tendo navegado debaixo d'água durante a noite e a maior parte do dia anterior, o submarino estava com a bateria extremamente baixa e precisava recarregar imediatamente. Ficar na superfície perto de Bougainville durante o dia seria quase certamente uma sentença de morte, então o submarino começou a emergir de madrugada. Ele surgiu em um alcance visual fácil de um destroyer japonês que começou a avançar. Silversides disparou rapidamente 2 de seus tubos de popa com precisão notável. Ambos se dirigiram ao navio que se aproximava, mas sendo Mika-14, não surpreende que um passou por baixo do destroyer sem fazer nada e o outro explodiu prematuramente logo à sua frente. O submarino americano então submergiu velozmente, estremecendo ao som das cargas de profundidade. Com a carga elétrica se esgotando, o Silversides permaneceu submerso o máximo possível antes de emergir para aspirar mais oxigênio para os motores diesel e recarregar as baterias. Infelizmente, a segunda emergência provocou um explosivo Konichiwa do destroyer que estava à espera deles e um padrão de bombas de uma aeronave veio junto, já que esse destroyer também havia convocado uma aeronave de patrulha para uma diversão extra. Uma bomba caiu tão perto que quebrou o periscópio principal, e ao mergulhar, a explosão quebrou os pinos de controle das aletas de proa, travando-as na configuração de mergulho intenso. O Silversides começou sua imitação de montanha-russa de 2.500 toneladas descendo as profundezas. Um oficial júnior correu até a sala de torpedos para exigir que o chefe Smiley resolvesse o problema das aletas de proa presas. Ilustrando o sistema inútil destruído pela explosão da bomba, o chefe disse ao oficial que o mais útil agora era rezar por intervenção divina. O casco ao redor deles rangia e se encolhia, mas no último momento, antes da implosão, mudanças desesperadas nos tanques de lastro e gambiarras de última hora nivelaram o submarino para fingir estar morto enquanto cargas de profundidade chovia de cima. Com as baterias basicamente zeradas, o Silversides rastejou para longe e então fez um último esforço desesperado para a superfície, com carga suficiente apenas para alimentar os procedimentos de ascensão. Para alívio de todos, desta vez não havia nenhum destruidor japonês e a recarga poderia começar. Com a emoção superada, em janeiro eles encontraram um comboio, abateram a maioria das presas
e um petroleiro separado. Então, o último incidente ocorreu durante o ataque ao comboio. Eles dispararam todos os 6 tubos de torpedo de proa e registraram 5 explosões, pelas quais se consideraram relativamente sortudos, pois essa era uma taxa de detonação incomumente alta, dado o comportamento do Mark 14 até este ponto. Depois, o tenente Worthington notou que a água havia inundado de volta nos tubos como de costume, mas também conseguiu inundar o torpedo dianteiro e os porões, o que estava deixando o submarino decididamente pesado na frente. A tripulação formou uma brigada de baldes para mover água para os porões de popa, nivelando tudo. Davenport decidiu verificar os tubos para identificar a origem do vazamento. Então, relatou de volta ao chefe Smiley, que não estava mais sorrindo. Uma das portas dos tubos ainda estava aberta e não fecharia. Bem, isso explicaria a água, mas uma inspeção mais detalhada também revelou que a razão pela qual a porta ainda estava aberta era que havia um Mach 14 totalmente armado, pendurado meio dentro e meio fora do tubo. Bem, isso explicava a falta de uma sexta explosão, mas também significava que, de todas as vezes que um Mach 14 poderia realmente explodir, essa provavelmente era uma delas, já que os outros 5 indicavam que claramente tiveram uma sequência de números de lote favorável. E então, para piorar a situação, os escoltas do comboio recentemente atacado começaram a trabalhar e o som das cargas de profundidade se aproximava cada vez mais. Ninguém precisava ser informado do que provavelmente aconteceria se uma carga de profundidade explodisse um pouco perto demais de um torpedo totalmente armado que estava preso em sua proa, como havia acontecido um mês antes. Os lados prateados fingiam estar mortos. E aos poucos os sons da patrulha se distanciaram. Muito cautelosamente, após 24 horas abaixo, o submarino emergiu na tentativa de desarmar a arma. Sendo um Mark 14, o torpedo ficou preso no lugar exato para bloquear o acesso ao equipamento de armamento. Só restava uma coisa a tentar. Uma equipe voluntária ocupava a sala de torpedos à frente, que foi isolada do submarino e teve o anteparo reforçado. O submarino deu marcha a ré e, cuidadosamente, o chefe Smiley disparou o botão. O torpedo deixou o submarino misericordiosamente rumo a destinos desconhecidos no Pacífico. Ao tirar um momento agora para olhar o resto do submarino, eles notaram que esses vários incidentes haviam causado danos cumulativos. O Silversides estava com vazamentos de óleo e ar, o gerador principal em chamas, e um dos ataques de cargas de profundidade derramou mingau de trigo na matriz de indução principal. Seguindo a sugestão, Silversides interrompeu sua patrulha e retornou para fazer reparos necessários. Embora provavelmente a encontraremos novamente nesta série, vale mencionar que Silversides sobreviveu à guerra e à paz subsequente, e pode ser vista hoje no Memorial Naval e Museu dos Grandes Lagos, em Michigan. Em outros lugares, porém, mais tragédia estava à espera da Subforce dos Estados Unidos da América. Um voo da Pan Am de Pearl Harbor para São Francisco colidiu com uma montanha no norte da Califórnia. Com ele foram o contra-almirante Bob English e sua equipe de 9 homens, todos submarinistas experientes. Isso essencialmente eliminou toda a equipe do comandante da posição de submarino da Frota do Pacífico, Almirante Lockwood, baseado no sudoeste do Pacífico, e já tendo sido fundamental para abordar algumas das deficiências do Mark 14, nomeadamente a execução muito profunda, foi convocado para assumir esta nova posição, para seu desapontamento, pois o removeu do que era na época praticamente a linha de frente das operações. Isso foi apenas em janeiro, sem cobrir os ataques de Greenling, Swordfish, Gato e outros aos navios do Tokyo Express durante a evacuação de Guadalcanal. Fevereiro foi um mês mais calmo e sóbrio. O United States Ship Shark e o United States Ship Amberjack foram perdidos em ataques de navios de escolta japoneses. O comandante-tenente John Scott, do United States Ship Tunney, retornou furioso da patrulha. Ele tinha precisamente uma morte de sua patrulha mais recente, um solitário cargueiro de 5.000 toneladas. Equipado com o radar, o Tunney estava em uma corrida de ataque perfeita, disparando torpedos a menos de 900 jardas, com boa parte da distância entre as embarcações sendo ocupada pelo tempo de armamento dos torpedos. Bem, eu decidi nomear retroativamente esses torpedos de Eeyore e Doug, porque um deles prontamente disse "Ah, qual é o ponto?" e afundou. O outro ricocheteou pelo oceano, provavelmente gritando na linguagem dos torpedos "Esquilo, esquilo, esquilo".
e foi basicamente para todos os lugares, exceto na direção do alvo. Voltando e agora sob fogo das duas armas do navio, Tunney lançou outro par de torpedos a pouco menos de 1000 jardas. Um torpedo seguiu reto e continuou indo até o horizonte. O outro decidiu que Tunney era o verdadeiro inimigo neste cenário e voltou para eles. Tunney desviou, recarregou e disparou mais 3 torpedos, totalizando 7. Desta vez, um deles acertou, outro errou, razoavelmente suficiente, dado que eles haviam disparado uma dispersão, e o último, presumivelmente um parente de Doug de antes, saiu em suas próprias tangentes. Mas desta vez, uma de suas viradas aleatórias também aconteceu de levá-lo direto ao alvo, onde presumivelmente explodiu de pura surpresa, afundando o cargueiro. Lockwood estava à beira de ordenar a desativação do recurso de influência magnética do detonador Mark VI, mas, em suas próprias palavras, a versão de funcionamento sortudo do Wahoo, usada contra Hato Same, havia temporariamente contido sua mão, pois sem ele, o Wahoo provavelmente teria sido perdido, e havia aquele potencial eternamente fora de alcance de danos absolutamente massivos se o detonador funcionasse. Mas a essa altura, sua fé na capacidade do Bureau de Armamento de reconhecer o problema, quanto mais resolvê-lo, desaparecia rapidamente. Ele também passou uma nota para o Bureau de Armamento que foi inspirada por uma visita em Pearl do oficial de torpedos do Her Majesty's Ship Victorious, também conhecido como United States Ship Robin, que ouviu falar dos problemas e apareceu para mencionar que a Marinha Real teve problemas semelhantes com seus próprios detonadores magnéticos no início da guerra. Uma solução foi trocar a fonte de energia para baterias em vez de um pequeno gerador, que aparentemente causou problemas. E usando um detonador menor e menos propenso a vazamentos, e também simplesmente desligando ou removendo as coisas em favor de fusíveis de contato no momento em que parecia que eles não estavam funcionando. Onde o Bureau de Artilharia arquivou essa nota específica é um mistério. Em outras regiões, a ilha de Midway, agora segura, estava sendo lentamente transformada em uma base de submarinos, com a construção de instalações de reforma e recreação, planejamento de um quebra-mar para ampliar o porto e comportar quase 2 dúzias de submarinos simultaneamente, além de um dique seco flutuante capaz de elevar os maiores submarinos da frota. Isso levaria um tempo para ser concluído, pois as atenções do CBS na ilha de Midway estavam divididas entre estabelecer a base de submarinos e também estabelecer Midway como uma base geral da frota para cruzadores, destroyers e assim por diante. O Wahoo havia iniciado uma nova patrulha que duraria até abril, mas falaremos mais sobre isso quando chegarmos a esse mês. Março trouxe complicações extras. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas estava oficialmente aliada ao Reino Unido e Estados Unidos da América na Europa, mas não estava em guerra com o Japão. Assim, os navios soviéticos seguiam suas rotas comerciais no Pacífico como se nada demais estivesse acontecendo. Assim, quando o United States Ship Sawfish aconteceu de afundar o cargueiro Illman e pelo menos atingir e danificar, se não afundar, o cargueiro Kula, isso foi algo problemático. O problema era que os navios soviéticos, com destino aos Estados Unidos da América, deveriam usar o Estreito de La Pérouse, que havia congelado em meados de janeiro, e os submarinos americanos foram instruídos a se manterem longe dele. A informação de que isso havia acontecido se perdeu em trânsito em algum lugar para os aliados ocidentais, e os navios soviéticos, sendo redirecionados para longe do Estreito congelado, acabaram passando perto do Estreito de Tsushima, onde acabaram entrando nas áreas de caça a submarinos da frota dos Estados Unidos da América. Manter as luzes de navegação com metade da força, o sinal de backup acordado, foi fraco demais para um periscópio de ataque perceber ao amanhecer ou anoitecer. Esses incidentes levariam a melhores trocas de informações com o Escritório de Coordenação de Envios Soviéticos em Vladivostok e a marcações especiais nos navios soviéticos para tentar evitar tais incidentes no futuro. Março também trouxe a perda do United States Ship Grampus e do United States Ship Triton, ambos tendo afundado ao atacar ou logo após atacar comboios inimigos ou formações de destroyers, e em ambos os casos havendo pelo menos alguma indicação de que os torpedos que eles haviam disparado apenas danificaram ou simplesmente alertaram os navios inimigos em vez de destruí-los, dando assim aos escoltas a chance de rastrear a linha e atacar o submarino. Por outro lado, o radar montado em submarinos estava se tornando cada vez mais comum na frota,
o que permitia que os submarinos atacantes procurassem alvos muito mais facilmente à noite, enquanto antes eles teriam que confiar em seus olhos, e ocasionalmente até durante o dia, já que um submarino poderia, mesmo que com algum risco, ficar baixo na água na superfície por algumas varreduras antes de mergulhar e avaliar o que tinha visto, ou se você fosse um capitão particularmente habilidoso, poderia trazer o submarino para logo abaixo da superfície e ficar lá com a antena de radar saindo da água. Muito do esforço dos submarinos dos Estados Unidos da América estava focado nas áreas sul e sudoeste do território japonês, pois simplesmente ainda não havia submarinos suficientes para cercar completamente o Japão. As águas ao norte do Japão se mostraram terrenos de caça bastante pobres de qualquer maneira, e era considerado melhor eliminar o comércio inimigo nas áreas mais movimentadas do que empreender os esforços de muito maior risco e menor recompensa que estavam envolvidos em ir atrás dos navios de guerra japoneses diretamente, pelo menos para a maioria dos esforços dos submarinos dos Estados Unidos da América. Alguns submarinos ainda seriam alocados nas linhas de frente, onde os alvos de navios de guerra eram mais propensos a serem encontrados, embora, à medida que março se transformava em abril, isso se mostraria um exercício frustrante. Abril traria uma série de problemas diferentes. O United States Ship Pickerel e o United States Ship Grenadier foram perdidos neste mês. A causa da perda do primeiro ainda é desconhecida. Várias forças japonesas atacaram algum tipo de contato de submarino em sua área operacional por volta dessa época e todos pensaram que haviam afundado seu alvo. Um deles provavelmente estava certo, mas exatamente qual ainda precisa ser visto, já que no momento da gravação eu não acredito que eles encontraram o naufrágio do Pickerel. No entanto, o Grenadier foi gravemente danificado por um ataque aéreo e, após uma tentativa de reparo no fundo depois de um mergulho semi-involuntário, ficou evidente que o submarino não iria a lugar algum rapidamente. Então, emergiram e afundaram seu barco, deixando a tripulação à mercê dos duvidosos campos de prisioneiros de guerra japoneses, que ceifaram a vida de 4 sobreviventes. Início de abril, falhas do Mark 14 tiraram dos submarinos dos Estados Unidos da América alguns dos prêmios mais espetaculares da guerra. Em 9 de abril, encontramos novamente o United States Ship Tunney. Seu periscópio surgiu para revelar os porta-aviões Rio, Junio e Taiyo em uma alegre pequena linha de 2 colunas. Incrédulo com sua sorte, o comandante Scott disparou os 6 tubos de proa antes de virar e liberar também os 4 tubos de popa. 10 torpedos se aproximaram do que equivalia a um alcance a queima-roupa e 7 explosões sacudiram o oceano. Mas quando o periscópio subiu e girou 360 graus, o único dano infligido foi um pequeno choque no Taiyo, o menor dos 3, de uma detonação prematura que estava apenas um pouco mais perto do que a média. Todos os 10 torpedos ou explodiram prematuramente, ou, no caso dos 3 que não foram ouvidos, simplesmente não funcionaram de todo. No dia seguinte, em outro lugar no Pacífico, o United States Ship Pompano alinhou uma abordagem absolutamente bela no porta-aviões Shikaku, que estava voltando ao serviço operacional após meses de reparos após a ação na campanha de Guadalcanal. Os 6 tubos dianteiros dispararam, ouviram-se pelo menos 3 explosões, mas o porta-aviões seguiu seu caminho tranquilamente. Novamente, o detonador magnético acionou prematuramente. Cerca de uma semana após os incidentes, o almirante Lockwood foi convocado para apresentar aos diversos departamentos, incluindo o de munições, sobre as necessidades da guerra submarina do Pacífico nos Estados Unidos. Lockwood se enfureceu, dizendo que se o departamento de munições não pode fornecer torpedos que acertem e explodam, ou uma arma maior que um estilingue, então que o departamento de navios projete um gancho para arrancar as placas laterais do alvo. A falta de grandes canhões de convés também havia sido motivo de contenda por um bom tempo. Embora mais tarde na guerra muitos submarinos usassem bem canhões de convés de 5 polegadas, neste ponto a maioria dos submarinos que tinha algum tipo de canhão de convés grande possuía um de 3 polegadas, totalmente inadequado para afundar algo maior que um barco a remo. Este incidente teve um benefício, embora demorasse um pouco para se propagar. Lockwood aconteceu de ser amigo do contra-almirante Spike Blandy, que era atualmente o chefe do Bureau de Armamento, e também não estava muito feliz com Lockwood neste ponto por razões óbvias. Para ser justo com Blandy, ele só conseguiu este trabalho em 1941, após o desenvolvimento e entrada em serviço do Mark 14.
Mas após algumas trocas iniciais acaloradas e afiadas, Lockwood concluiu que Blandy estava recebendo conselhos ruins de seus subordinados. Blandy era um excelente oficial de artilharia em relação a armas e munições, mas pessoalmente sabia pouco sobre torpedos. Após 1 hora de discussão, especialistas em torpedos da equipe de Lockwood foram transferidos para a de Blandy, o que gradualmente começaria a abrir resultados, embora levasse mais alguns meses e não poucas fúrias de vários oficiais antes que as coisas finalmente fossem resolvidas. No curto prazo, foi decidido pelos altos e poderosos e pelo Bureau de Artilharia que o detonador magnético do Exploder Mark VI pode não ser tão confiável quanto se pensava inicialmente, e autorizou a desativação seletiva em favor do elemento detonador de contato a critério dos oficiais envolvidos. Wahoo apareceu no início de abril após uma emocionante patrulha de 6 semanas. Embora George Grider tenha tido o duvidoso privilégio de ser transferido para a posição de XO no menor e menos capaz United States Ship Pollock, o submarino foi de outra forma reformado e recarregado, sendo o único problema notável a perda de cerca de 1/4 da capacidade da bateria devido às suas novas baterias à prova de choque que acabaram rachando devido à diferença de temperatura entre seus interiores e o do casco. Seu primeiro ataque ao que parecia ser um navio farol falhou, pois o torpedo ficou aquém. Decidindo que não valia a pena um segundo tiro, Morton levou o Wahoo para outro lugar e, em meados de março, os alvos começaram a aparecer rapidamente em grande quantidade. Um número de torpedos recém-carregados tinha o novo explosivo Torpex neles e, portanto, deveriam causar consideravelmente mais danos se o MK-6 nunca fez um dia de trabalho honesto. O Amaru, por exemplo, foi atingido uma vez e se afastou mancando. A princípio, a tripulação do Wahoo achou que tinha escapado. O navio nos achou no dia posterior como previsto. Ao todo, 9 ataques de torpedo e 4 ações de arma renderam entre 7 e 9 mortes, dependendo dos relatórios pós-guerra, valendo aproximadamente 27 mil toneladas. Esses ataques não foram sem falhas, é claro. Durante os ataques, 4 torpedos explodiram antes do previsto e outro falhou. Mas graças à brilhantemente calculista de O'Kane, um bom número dos outros torpedos realmente acertou o alvo. Era quase impossível contabilizar mais torpedos que talvez tivessem passado sob o alvo sem explodir, já que, obviamente, era bastante difícil observar de um submarino, mas de um total de 13 confrontos, conseguir pelo menos 7 abates foi um grande avanço em comparação com a média da frota na época, que era de cerca de 10% de taxa de sucesso. A ogiva Torpex ajudou, pois acertos únicos agora eram capazes de afundar navios que antes poderiam apenas ter sido danificados. Os números de produção de torpedos também permaneceram baixos, e vários submarinos, como haviam feito no final de 1942, recorreram a ir para o mar e minerar áreas. Mas de volta a Pearl Harbor, novas táticas estavam sendo desenvolvidas, combinando radar, novo rádio de voz de navio para navio e vários outros fatores para facilitar as táticas de matilha de lobos. Faltavam apenas submarinos e torpedos suficientes para formar uma matilha de lobos totalmente armada. Exercícios práticos estavam sendo realizados nas águas de Pearl Harbor para familiarizar as tripulações com o conceito operacional. Para prevenir mais baixas no alarmante aumento no afundamento de navios japoneses que atingiam as torres de comando dos submarinos com tiros de metralhadora, as novas torres seriam construídas com placas mais grossas de aço STS, com placas STS adicionais enviadas para adaptar os submarinos mais antigos o mais rápido possível. Maio seria um mês sem perdas de submarinos aliados. O Wahoo realizaria sua 5ª patrulha, mas antes consideraremos uma missão ousada do United States Ship Nautilus e do United States Ship Narwhal, 2 dos maiores submarinos pré-guerra. Enquanto o Argonaut havia se transformado em um navio Minas, esses 2 agora eram usados como transportes subaquáticos de tropas. Neste caso, a 7ª Companhia de Escoteiros foi dividida, embarcada, e os submarinos rumaram para Attu. Isso não foi sem problemas. O excesso de tripulantes nos submarinos esgotava rapidamente as reservas de oxigênio e os absorvedores de CO2, expondo os homens a períodos de leve intoxicação por CO2 antes que pudessem emergir com segurança para obter ar fresco. Porém, os 2 submarinos desembarcaram suas forças de reconhecimento horas antes da principal invasão, partindo em seguida para um local seguro. O número de naufrágios de navios japoneses estava aumentando devido à entrada de mais submarinos em operação.
Lançar torpedos suficientes significava que alguns acabariam funcionando. Em contraste, no Atlântico, Dönitz ocasionalmente reclamava quando a proporção de torpedos disparados versus torpedos atingidos de seu U-Boat subia acima de uma média de 2:1. Na campanha do Pacífico de 1943, a proporção de torpedos disparados versus acertos bem-sucedidos era de cerca de 11:1. No entanto, em uma reviravolta irônica, maio de 1943 passou a ser visto como o mês em que a crescente ameaça do U-Boat foi quebrada no Atlântico, com quase 4 dúzias de U-Boats afundados, enquanto no Pacífico, maio provou ser o começo do fim para a frota mercante japonesa, embora eles ainda não soubessem disso. Em parte, isso se deveu à patrulha do Wahoo. Começou após escoltar Nautilus e Narwhal para Attu com um ataque a um navio de apoio aéreo. 3 torpedos, um acerto que foi um fracasso. 10 torpedos foram disparados contra 2 alvos, resultando em um acerto que afundou o Tamon Maru 5. Em seguida, um ataque a um comboio de 3 navios. 3 torpedos lançados. Um explodiu cedo, desviando o segundo, e o terceiro acertou, mas falhou novamente. Uma quebra no padrão veio então de uma dispersão de 6 torpedos que resultou em 3 acertos que afundaram o Takao Maru e o Jimo Maru. Mas então, um ataque final em 2 navios viu 4 torpedos disparados, 2 erros, um falho e uma curiosa detonação parcial. Outro torpedo foi disparado para acabar com o navio danificado, e o torpedo afundou. O último torpedo a bordo do barco foi então disparado de um tubo de popa, o que resultou em outra explosão parcial. Sem torpedos, o Wahoo acelerou para casa, com um Morton furioso pronto para confrontar Lockwood sobre o sofisticado Exploder Mark VI. Enquanto o submarino acelerava de volta para casa, o ex-oficial do Wahoo, George Grider, estava possivelmente salvando o futuro assalto a Tarawa sem saber. A bordo do Pollock, ele acertou 3 dos 4 torpedos no Bangkok Maru, enviando-o para o fundo do mar. Isso privou a guarnição de 4.000 homens em Tarawa de 1.200 reforços fortemente armados que poderiam ter feito uma diferença significativa no assalto à ilha que estava previsto para novembro de 1943, considerando o quão acirrado foi em alguns momentos. A reunião entre Morton e Lockwood foi barulhenta, para dizer o mínimo. O submarino Wahoo, o melhor da frota, estava programado para uma longa revisão na costa oeste dos Estados Unidos da América, com medalhas e pagamento para a tripulação que sofreu por muito tempo. O submarino receberia novas baterias, motores reformados, radar melhorado, hidrofones, um eixo de hélice de reposição e uma torre de comando reduzida e fortalecida. O Kane, no entanto, levaria o Wahoo ao porto pela última vez, pois ele havia sido notificado de que estava sendo promovido para comandar um novo submarino, o United States Ship Tang. Lockwood, após sobreviver a Morton, também recebeu mais apoio para sua campanha para obter os maiores canhões de convés do submarino quando o United States Ship Plunger relatou ter disparado 180 rodadas de projéteis de 3 polegadas no Asaka Maru de 7.400 toneladas, seguido por 1.000 rodadas de 20 milímetros, que deixaram o navio em chamas, mas ainda flutuando. E finalmente, pelo menos para este episódio, chegamos a junho. Ponto médio do ano. Este mês veria 2 perdas. O R-12 estava em uma missão de treinamento na costa da Flórida quando o compartimento da bateria dianteira inundou, afundando o R-12 com 42 dos 47 homens a bordo em 30 segundos. O outro era potencialmente o United States Ship Runner, que foi perdido em uma janela de tempo que cobre o final de junho e o início de julho, com sua data mais cedo possível de perda sendo para navios de escolta da Marinha Imperial Japonesa no dia 22, após um ataque bem-sucedido ao Sainan Maru. O 10º de junho trouxe outro ataque fracassado a um porta-aviões, este chamado Hio. O United States Ship Trigger realizou um ataque perfeito com todos os 6 tubos de torpedo à frente, apenas para ter uma explosão prematura, um fracasso, 2 falhas e, finalmente, 2 acertos, ou possivelmente muito, muito próximos de prematuros. Os danos ao Hio o forçaram a retornar ao porto, mas 4 acertos sólidos provavelmente o teriam afundado. Teorias abundavam entre a frota de submarinos dos Estados Unidos da América. Os japoneses teriam deliberadamente supermagnetizado seus cascos para forçar os torpedos a detonar cedo? Eles estariam operando paravanes eletrificados com assinatura magnética própria, distante dos navios? A maioria na frota já tinha percebido que o detonador Mark VI era defeituoso.
A diatribe de Morton motivou o almirante Lockwood a convocar uma votação entre seus especialistas em torpedos. Eles votaram unanimemente para desativar a parte magnética do detonador Mark VI. Mas, para ordenar isso a todos os submarinos, ele precisava da permissão do almirante Nimitz. Após analisar as evidências, a permissão foi concedida, e os submarinos da Frota do Pacífico finalmente receberam ordens para desativar o elemento magnético do detonador Mark VI em 24 de junho de 1943. Uma nota infeliz para isso foi que os submarinos do Pacífico Sudoeste, antigo comando de Lockwood e tecnicamente separados da área de comando de Nimitz, estavam sob o controlo do contra-almirante Christie, que havia sido uma das mentes que desenvolveu o Mark VI. Ele ordenou que seus submarinos mantivessem o Mark VI ativado, o que levaria a quase mais um ano de frustração para os submarinos designados para aquela área. Além disso, Christie tinha o irritante hábito de aliviar o comando de qualquer oficial de submarino que dissesse algo negativo sobre seu detonador. Mas, para parte dos submarinos dos Estados Unidos da América, eles agora podiam confiar que o Mark XIV funcionaria na profundidade correta, sem detonar prematuramente. Era uma pena que o detonador de contato fosse tão ruim quanto o magnético, mas esse era um problema a ser resolvido na segunda metade de 1943. Por volta dessa época, chegaram as versões de teste do novo torpedo elétrico Mark. Isso era basicamente uma cópia americana do torpedo elétrico alemão G7E, mas, infelizmente, durante o desenvolvimento, alguém decidiu que iria melhorá-lo, o que desencadeou outra série de problemas que exploraremos mais tarde conforme a guerra avança. É isso. Obrigado por assistir. Se você tem um comentário ou sugestão para uma nave a ser analisada, nos informe nos comentários abaixo. Lembre-se de comentar no post fixado para perguntas sobre o dique seco.